E aí, estranhos, beleza? Deixa o like, compartilha, vamos ajudar o canal, galera. Vamos lá, hein? Redes vizinhas. Manda aí, manda o dedão. Então, continuando aqui. Antes de chegar ao diagnóstico, minha mãe era professora, como eu falei, graduada. Ela resolveu fazer uma pós-graduação, na qual a Adriana já era graduada, inclusive professora da matéria, e deu aula para a senhora dentro da faculdade. Né? Foi. A senhora foi aluna da Adriana. E ninguém Em sabia. pós-graduação. E ninguém sabia. E ninguém sabia, né? Enfim. Só souberam quando a Giovana foi, né? Porque a Giovana foi e falou: mãe, vó. Aí a Giovana entregou. Entregou, enfim. Mas vamos lá. Minha mãe vai fazer a pós-graduação em psicopedagogia, né? Junto com a Adriana. E lembra que a Adriana falou que já tinha começado a enxergar em mim algumas coisas? É porque quando eu fiz a graduação, eu já comecei a observar algumas coisas, mas não tinha assim aquela certeza, né? Porque quando a gente forma em educação, galera, todo mundo que é professor aqui teve a psicopedagogia, educação, assim, a maioria teve essa matéria. E, enfim, quem é graduado, né, e licenciado. Então, assim, ainda mais a educação inclusiva que a gente hoje é obrigado a ter dentro da grade curricular, né? É obrigado. Eu também fiz. Então, a gente começa a ter um contato mais profundo com essas questões. Então, a senhora começou a observar desde essa época. E conversando com a Adriana e depois, né, comigo e tal, foi caminhando para mim saber o que era, até que o Bento nasceu. E aí ele vem com todas do autismo. E eu lembro que você e a Adriana, vocês conversavam muito sobre essa questão. Sobre ele. Eu trabalhava já na área da inclusão, já tinha feito curso de mediador, curso de Libras, enfim, já trabalhava na área da inclusão, da educação inclusiva, com alunos cegos, surdos, DI, enfim, no estado e em outros lugares, mas eu não conseguia enxergar, porque eu falava, como sempre, já falei, isso é normal, eu fazia isso. Não era? Sempre. Não era isso que vocês escutavam? Sempre escutava isso. Eu fazia isso. Eu era assim. E aí o laudo do Bento sai, e 3 meses depois sai o meu laudo. E eu lembro que quando eu vim da clínica, depois daquele papo que eu tive com a Adriana, eu chamei minha mãe, vi aqui a casa da minha mãe, falei: mãe, eu queria conversar com você. E aí eu passei para ela. Eu lembro que ela começou a chorar. Ela começou a chorar copiosamente, assim. Porque se eu soubesse, eu poderia ter te ajudado mais. Mas mesmo sem saber, né? Assim, sem ter conhecimento científico que você teria agora, né? Isso aí, entendeu? De repente seria mais fácil. Apesar que eu sempre conversei muito com você, a gente sempre tentou, a gente sempre conversou. Eu procurei ajudar o máximo que eu pude, mas poderia ter feito algo mais. Só que as coisas não eram esclarecidas. Não precisava ter educado tão rigidamente a moda antiga. Isso aí. Entendeu? Porque vocês sabem, né, gente? Eu já falei do meu CID para vocês. Eu sou autista, eu tenho TDAH, eu tenho TOD. E o TOD, que traz essa característica de não, para mim, não. Não adianta. E debater, né? E eu coloco, assim. Claro que hoje em dia. Você já está mais controlado. Mas assim mesmo. De vez em quando o bicho pega. Às vezes dá uma escorregada. Mas isso que eu falei, né? Não tem como. Mas assim, mas eu lembro que isso foi útil, né, pra senhora? Como é que foi? Não, assim, eu já tinha uma desconfiança, que eu e a Adriana estava te estudando, né? A gente já tinha uma desconfiança. Mas quando recebi o laudo, foi uma confirmação. Então, eu pensei na tua infância. Naquele momento, eu pensei da tua infância para a tua adolescência, que eu poderia ter agido de outra forma. E até mesmo um relacionamento meu com meu pai, né? Que você lembra que era
Porque assim, a gente desconfia, eu e minha mãe, meu pai tem 21 anos de falecido. E a gente depois conversando, vendo meus comportamentos, O vendo comportamento dele, ele também. ele provavelmente, porque vocês sabem, né, gente? A questão do autismo, ela pode ser genética, pode ser... Ele também tinha toque. E ele, meu pai tinha muitas características, assim, muito parecidas comigo. Então, provavelmente, ele também era autista, ou tinha TOD, ou transtorno bipolar, a gente não sabe, né? Porque não foi estudado. Mas ele tinha alguma questão. E eu lembro que a minha infância com ele foi muito difícil. A minha infância, adolescência, então, nossa, nem é bom lembrar. Mas assim, foi o que a senhora falou. Se tivesse pegado esse laudo... Não, se na época que você era criança, adolescente, tivesse o estudo que tem hoje, para você seria mais fácil, para mim seria mais fácil, porque tem. Mas não tinha. O problema é que não tinha. E tanto não tinha, que meu pai era enfermeiro e a gente vivia no meio médico. Com psicólogo, com psiquiatra, com tudo. Eram os amigos do meu pai, eram as pessoas que a gente ia... sempre em reuniões. Em reuniões, em festas que eu detestava. Eu lembro que muitas das vezes eu ia à festa, tinha uma festa de um amigo do meu pai, que ele morava em Santa Teresa, era de frente para o aeroporto de Santos Dumont. Eu ficava a noite inteira vendo o avião decolando e o avião pousando. E ele mesmo, quando vinha para cá, você às vezes ficava mais no seu quarto do que no meio do pessoal. Então, assim, a minha vida provavelmente teria sido mais fácil. Mais tranquilo. Mas não só a minha, né? Eu acho que tem um problema cardíaco, eu não teria agravado tanto. Hoje a sua cardíaca não está vendendo. Pois é, de repente isso. Enfim, mas a gente está conseguindo, assim, ao trancos e barrancos, porque, gente, fechar laudo, tomar medicação, ir ao psicólogo, fazer as coisas que tem que fazer, não quer dizer que a pessoa vai deixar de ser. É o que eu falo das minhas experiências. Aqui nesse canal, eu não falo cientificamente falando. Eu falo as minhas experiências. Como autista, como pessoa. Por isso que eu estou falando. Mas eu tenho que falar coisas que são verdades. Um autista não vai deixar de ser autista porque ele faz as terapias, porque ele toma medicação, porque, enfim, não vai deixar. Não vai deixar de ser TOD, TDAH. Não vai. Então, assim, a gente tem como amenizar? Tem. Mas a família e as pessoas que estão ao redor têm que ter ciência que não vai deixar de ser. Procurar levar para fazer os acompanhamentos, as terapias, saber falar com a criança, porque hoje, por exemplo, o Bento, quando o Bento começa a dar a crise dele, o que eu falo? Bento, vem cá com a vovó, respira, calma. Igualzinho a minha época. Igualzinho a época do William. Igualzinho. O William também fazia assim. Né? Aí eu converso com ele, faço carinho nele. Quando eu percebo que ele está calmo, aí eu converso com ele, explico a ele o certo, o errado, como é que ele tem que fazer. Quanto que em relação ao William, não era assim. Era totalmente contrário. Era educação de 1989, 85, 84. A galera vai entender o que a gente está falando. Né? É isso mesmo. Bom, mãe, eu queria agradecer a sua participação aqui. Eu espero que a galera tenha... Que a gente tenha ajudado. Ajudado. É para isso que eu fiz também. E eu peço a vocês que têm filhos, netos, com autismo, com TDAH, com TOD, que vocês procuram entender essa criança, procuram ajudar essa criança, procuram incluir essa criança. Porque é difícil para vocês? Mas para eles é pior. Com certeza. Com certeza. Então, galera, muito obrigado. Valeu mesmo. Vamos manter agora aí o canal, se Deus quiser, vamos continuar. Um grande abraço e até a próxima, seus estranhos.